Graça e paz, irmãos. Que alegria rever os irmãos. Poder ter a oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa manhã. A maioria conhecida por nós, por mim e pela minha esposa Marcelene, que dispensa apresentação, a não ser que nós estejamos com algumas pessoas novas. Fica em pé, Marcelene, para quem não te conhece. Eu acho que a igreja esqueceu, nem conhece mais, né? Irmãos, hoje eu quero trazer esperança. A vida é muito difícil, irmãos. Não é fácil sair fora e trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Não é fácil ser marido, não é fácil ser esposa. Não é fácil ser pai, avô, avó. Não é fácil ser filho, filha. Não é fácil ser cristão. Não é fácil ser discípulo. E eu queria pegar um corte, um aspecto da vida cristã, que é a oração, irmãos, e tentar injetar nos irmãos hoje uma renovação, um reforço para que você continue orando por uma necessidade, por a salvação de alguém que Deus colocou no seu coração por quem orar, por um problema que precisa ser resolvido. Eu queria usar esse momento, esse texto que a gente vai trabalhar, para injetar em você esse ânimo, essa esperança, essa perseverança, essa continuidade, porque a oração, irmãos, é um grande mistério, irmãos, um mistério de muitas bênçãos para a vida do crente, para a vida da igreja. Vamos abrir a Bíblia naquela parábola que Jesus contou sobre uma viúva e um juiz de direito, um homem ímpio, em Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículos 1 a 8, irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Acharam? Lucas 18. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja reunida hoje na face da terra, obrigado pela liberdade, obrigado pelo Espírito em nós, pela justificação, pela purificação, pela redenção, pela tua graça, ó Pai. Abençoa-nos nesse momento, conforta, transforma, regenera, dá esperança ao teu povo e àqueles que estão porventura nos visitando aqui e em qualquer lugar onde o teu povo estiver reunido. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Quando a igreja ora, os céus se alegram, o inferno estremece e coisas maravilhosas acontecem na terra. Essa frase é conhecida de alguns irmãos de algumas igrejas. Não sei se vocês já tiveram conhecimento da mesma. Eu não sei se proveio diretamente da boca do pastor Jeremias Pereira, da 8ª de Belo Horizonte,
mas ele chegou a fazer essa citação algumas vezes, creio eu. Quando a igreja ora, os céus se alegram, o inferno estremece e coisas maravilhosas acontecem na terra. No século XVIII, irmãos, houve um congregacional ali, quando os Estados Unidos ainda era colônia inglesa. Houve um pastor muito abençoado, congregacional, chamado Jonathan Edwards. Esse homem foi um grande teólogo, um grande filósofo e o principal instrumento de um grande avivamento, irmãos, o chamado Primeiro Avivamento nos Estados Unidos. E ele disse nos seus escritos mais ou menos essa ideia, irmãos, esse conceito, essa informação. Quando Deus está por fazer alguma coisa extraordinária na sua igreja, Ele leva o seu povo para orar, ou a oração, irmãos. A oração é uma coisa extraordinária, irmãos. A oração é consolo, a oração é edificação, a oração é vida, a oração é perdão, a oração é quebrantamento, a oração é adoração, a oração é consagração, a oração é instrumento de Deus para trazer inúmeras bênçãos para os seus filhos e para a sua igreja. Mas é necessário, irmãos, que essa realidade, essa dimensão abençoadora da oração seja conhecida por nós nos princípios espirituais que a regem, irmãos. E aqui nessa parábola, nessa comparação, nessa história comparada, fictícia, que tinha muita proximidade com o que acontecia naqueles tempos, como a gente vai ver aqui na história do texto, nos detalhes, essa parábola de Jesus sobre oração, nessa parábola Jesus quer nos ensinar um princípio que rege o nosso relacionamento com Deus através de nossas orações. É o princípio da perseverança. Jesus quer nos ensinar aqui que o cristão, quando apreende, quando capta na palavra de Deus uma promessa, ou quando recebe na sua relação Ele, Deus, existencial e subjetiva, uma promessa, uma intuição, algo do Espírito Santo nele, prometendo-lhe ou lhe dando convicção que Deus deseja lhe dar uma determinada resposta à sua oração, ele deve exercer essa vida de oração, irmãos, sem jamais perder a paciência do esperar, a perseverança, irmãos. Por isso que o texto fala que Jesus, Lucas aqui introduz a parábola de Jesus dizendo que Jesus ensinara uma oração sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecermos. Irmãos, só por uma questão de elucidação aqui, irmãos, o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito e salvador de toda a humanidade, com ênfase nos desprezados pela sociedade da época, viúvas, samaritanos, idosos, crianças. Esse Evangelho, irmãos, que objetiva falar dessa redenção, irmãos, se preocupa com as perspectivas dessa redenção no que diz respeito ao relacionamento da pessoa que encontrou a Deus, porque a redenção não é apenas perdão e uma promessa de irmos para o céu. Redenção faz parte do conceito de redenção, esse tempo de relacionamento de Deus como filho, como discípulo deles aqui na terra, até esse encontro com Ele de perfeição nos ares e nos céus, irmãos. Há uma andança, há um aprendizagem, há um discipulado, irmãos. Há um ensino a ser observado por nós. E parte desse discipulado, parte dessa redenção consiste em ter um relacionamento com Deus através da oração. Por isso que Lucas enfatiza tanto esse conceito de oração no seu Evangelho. Lucas entendeu que Jesus desafiou os apóstolos e aqueles que se voltavam para ele a manterem uma relação redentiva com base na oração e na palavra, irmãos, e no relacionamento de uns com os outros, irmãos. E Lucas, pensando nisso, ele trata desse assunto de oração, pelo menos em duas passagens célebres, irmãos. No capítulo 11, verso 1 a 13, e aqui no capítulo 18, verso 1 a 14, ele nos dá um ensino sobre oração, repetindo aquilo que tem nos outros evangelhos e trazendo ensinos através de conceitos que não tinham sido usados da mesma maneira pelos outros evangelistas, irmãos.
Nessa parábola sobre oração, Jesus fala de um juiz. Havia em determinada cidade, provavelmente uma cidade pequena, dentre as muitas de Israel, um juiz que tinha como função julgar a causa das pessoas e dos necessitados. E esse juiz foi desafiado a partir de um determinado momento por uma viúva em profunda necessidade de justiça. E ela vinha a esse juiz todos os dias pedindo-lhe que ele julgasse a sua causa. E ele termina se afobando, usando uma expressão nordestina, e abrindo espaço no seu tempo ali para julgar a causa dessa viúva. Então Jesus, nessa história com detalhes que a gente vai trazer para os irmãos, ele nos ensina, irmãos, coisas extraordinárias, irmãos. Além da lição da perseverança, algumas coisas devem ser destacadas à guisa aqui de elucidação ou de introdução, irmãos. Essa personagem, irmãos, ou essa parábola trata de 4 personagens. Ao contrário do que algumas pessoas são tentadas a achar, não trata do juiz e da viúva só. Aqui a parábola da boca de Jesus apresenta-nos 4 personagens importantes no conteúdo da parábola: um juiz iníquo, ímpio, uma viúva em profunda necessidade, Deus como aquele que é justo e que ama os seus, e os escolhidos, que são todos aqueles que se arrependeram, se voltaram para o Evangelho, se voltaram para Deus, se voltaram para o Cristo em regeneração pelo Espírito Santo. Essas 4 personagens estão aqui envolvidos nessa parábola, irmãos. O método que Jesus usa aqui era o método usado pelos os mestres, os rabinos em Israel, irmãos. É aquele método em que ele enfatiza um aspecto negativo ou positivo, no caso aqui negativo, tanto no juiz. A gente vai ver isso. O juiz é descrito com algumas características muito negativas, e negativamente a viúva, no sentido não ético e moral, mas no sentido de total carência dessa mulher. Então a ideia aqui da parábola é o seguinte: se algo aconteceu, tendo esse juiz como parâmetro, uma mulher em total necessidade e carência conseguiu desse juiz ímpio isso que a minha parábola lhes passou, quanto mais vocês, os eleitos de Deus, os filhos de Deus regenerados, vão receber do Deus verdadeiro, que é amor e que é justiça. Essa é a ideia da parábola. Se isso acontecer com essa viúva, à luz desse juiz, quanto mais a vós. O que pode acontecer se vocês são eleitos e se Deus, que ama e é justiça, é o Deus de vocês? Jesus usa esse método judaico, irmãos. Ok? Essa parábola, irmãos, tem uma aplicação geral, só para os irmãos entenderem os detalhes da parábola e saírem com essa ideia. Essa parábola se aplica à nossa relação com Deus diante das nossas dificuldades espirituais ou não, nossas necessidades presentes, quer sejam espirituais ou não, mas essa parábola tem um aspecto futuro, ou escatológico, como a gente chamou, ligado aos últimos tempos. É o que trata o último versículo, irmãos. Ela passa uma mensagem, uma resposta a nós para hoje, mas passa uma mensagem e advertência já para a igreja da perspectiva do futuro. Então essa parábola é apresentada por Cristo tendo uma aplicação para minhas necessidades hoje e uma aplicação para minhas necessidades e desafios como igreja no futuro. A gente vai ver isso aqui, irmãos. Portanto, irmãos, em cima disso, sobre essa parábola que deseja nos chamar à oração que nunca esmurece, não é? Eu queria falar sobre a perseverança na oração, irmãos, e a importância da perseverança. Eu queria, para a gente chegar nessa ideia, nessa lição de perseverança, é preciso que a gente passe por uma descrição de quem é essa pessoa, esse personagem, o juiz. Depois nós descreveremos o personagem representado pela viúva, e depois entraremos na pessoa de Deus e na pessoa dos filhos de Deus, aqui chamados de eleitos, irmãos. Porque à medida que a gente está seguindo a metodologia de Jesus,
Jesus vai descrever esse homem, sua função, vai descrever a viúva, depois vai propor uma descrição de Deus, seu Pai, e as bênçãos ligadas à ideia de eleitos de Deus ou filhos de Deus. Vamos ver a pessoa desse homem e a sua função, irmãos. O texto nos diz que ele era juiz, como falamos, principalmente ou provavelmente juiz numa cidadezinha pequena. Naquela época não havia essa ideia em Israel de um fórum ali, aqueles prédios grandes como tem nas grandes cidades do mundo, um prédio majestoso ali, glorioso, bem feito, bem estruturado, para ter essa função de fórum, irmãos. Os juízes de Israel saíam de cidade em cidade, chegavam debaixo de uma árvore, colocavam ali uma tenda sobre si e iam julgar a necessidade das pessoas. Como a maioria das cidades eram pequenas, eles trabalhavam também nessas cidades pequenas, irmãos. Então nós temos aqui um juiz, provavelmente numa cidade pequena, julgando a causa dos necessitados daquela cidade, etc. A segunda coisa que eu queria destacar aqui no texto, irmãos, porque a primeira é fruto de uma compreensão cultural da época. O texto nos diz que ele era um homem ímpio, ele não temia a Deus. Veja o verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus descreve a personalidade e a forma como esse juiz exercia seu ofício, irmãos. O texto, Jesus diz que havia em certa cidade um homem que não temia a Deus. Esse juiz sabia o que a lei de Moisés ensinava sobre a sua função. Os juízes, irmãos, os juízes de Israel tinham alta responsabilidade de serem corretos, de julgarem conforme a lei de Moisés. E eles tinham conhecimento pleno, irmãos, que os ensinos de Moisés e os profetas davam um chamado para um cuidado da parte deles excepcional, profundo, em relação a viúvas e órfãos. Em Deuteronômio capítulo 27, verso 19, o texto nos diz que maldito o juiz que não cuida da causa das viúvas e dos órfãos. Por isso que o texto diz que ele não temia a Deus. Ele não estava nem aí com a responsabilidade dele para com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Ele não temia a Deus, ele não temia a lei do Senhor. Mas o texto diz, irmãos, que ele não temia, não respeitava homem algum. A ideia aqui, irmãos, a tradução aqui não é muito boa. Não é que ele saía desrespeitando as pessoas através de palavrão, de ofensas, etc. Não é essa a ideia da palavra mesmo. A ideia da palavra mesmo aqui significa que ele não estava nem aí com as decisões injustas e interesseiras que ele tomava. Ele não estava nem aí com o que as pessoas das cidades, das vilas, conhecidos e desconhecidos, achariam das decisões que ele tomava. Essa é a ideia da palavra, irmãos. Na língua, óbvio, na língua que o texto foi escrito. Ele não tinha sensibilidade à vergonha. Na cultura daquela época, da época de Jesus, e antes de Jesus, e ainda hoje, diferentemente do mundo ocidental, que se preocupa com a ideia de certo ou errado, isso é certo, meu filho, isso é errado, não faça isso. Na cultura da época e ainda hoje, como falamos, o oriental não coloca ênfase no que é errado para divertir uma criança, por exemplo. A ênfase dele é: meu filho, não faça isso, porque isso é vergonhoso. Isso vai ser motivo de vergonha para você e sua família diante da nossa tribo, do nosso país, da nossa cultura, das pessoas que nos conhecem.
Ele não estava nem aí. Ele não estava aí com Deus e a lei de Deus. Ele não estava nem aí com o que pensavam acerca dele e das decisões que ele tomava. Ele não estava nem aí com a viúva, porque ele não queria julgar essa viúva. O texto mostra isso, irmãos. O texto diz que por algum tempo não a quis atender. A tradução nossa rouba muita força da língua que Lucas usou para escrever, que Lucas era grego, irmãos, e a língua universal era grega. Aqui, irmãos, essa ideia, e ele por algum tempo, a ideia mesmo aqui, irmão, no original mesmo, usando essa expressão mais técnica, a ideia aqui é a ideia de que ele tinha tomado a decisão de não ouvir aquela mulher. Ele não ia atender o pedido daquela mulher. Por algum tempo ele tinha tomado essa decisão que não mudaria para trás, de não atender a causa, a necessidade daquela viúva, irmãos. Jesus disse: esse homem era um juiz terrível, em outras palavras. Só existia ele e os interesses pessoais e econômicos, irmãos. Porque esse juiz, irmãos, está implícito aqui na parábola, ele era um homem desonesto. Ele vivia de propina, ele beneficiava quem lhe dava, e quem lhe dava mais. Diz que não estava nem aí com a viúva. Há muitas advertências no Velho Testamento, que não é o caso agora, contra esse tipo de juiz em Israel, irmãos, que foi sempre um problema no Velho Testamento, na época de Jesus. Havia muita desonestidade no exercício da justiça no Velho Testamento, através dos juízes, e no tempo de Jesus. Por isso que Jesus conta essa parábola. Ele descreve a realidade que acontecia na sua época. Havia juízes que eram assim. Então esse juiz não temia Deus, não temendo os homens, não sensibilizando com a viúva e não temendo as ordens da lei de Moisés, irmãos. Ele era insensível, ele era desonesto. Esse é o juiz da parábola. É esse homem que vai atender uma viúva. E o texto parte então, primeiro Jesus apresenta o juiz, agora Jesus passa a apresentar essa viúva, irmãos. Havia, verso 3, também naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, no grego todos os dias, a ideia é essa, ou pelo menos sistematicamente, de forma repetitiva. Havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Em primeiro lugar, irmãos, vamos entender essa viúva. Ela era uma mulher frágil, fraca, impotente diante da situação dela, irmãos. Veja o que essa mulher, o texto diz: havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com o juiz, dizendo: julga a minha causa. Ela ia sozinha. Na cultura daquela época, uma mulher não podia ir à justiça sozinha. Ela precisava ser acompanhada por alguém da família. Ela precisava ser acompanhada por um advogado. Ela precisava apelar aos seus direitos com a presença de um personagem masculino. Quando o texto diz que ela vinha sozinha, o texto está dizendo: nós estamos diante de uma mulher completamente fraca, impotente, sozinha, abandonada, sem ninguém no mundo por ela. Essa é a ideia que Jesus quer passar. Como é que uma mulher dessa, sem filho, sem marido, que a viúva não podia ter marido, óbvio, sem filho, sem marido, sem advogado, mulher, poderia ousar vir ao juiz e pedir que ele atendesse a sua causa e a sua necessidade? Ela estava sozinha no mundo, ela não tinha ninguém por ela. Jesus quer mostrar a fraqueza, a fragilidade, como essa mulher estava totalmente desprovida da possibilidade de conseguir sozinha alguma coisa.
Ela estava sendo injustiçada, porque o texto diz aqui, irmãos, havia naquela cidade uma viúva dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Ela tinha um adversário, alguém estava querendo ou estava retendo possivelmente algum bem material que devia pertencer à mesma. É por isso que um estudioso, falando sobre essa parábola, esse texto diz: com toda certeza, uma viúva tinha muitos adversários, se tivesse algo que pudesse ser tomado. A ideia aqui do pedido dela é: faze-me justiça em relação ao meu oponente. Ela é uma mulher frágil, era uma mulher sozinha no mundo, era uma mulher injustiçada. Ela tinha adversários, irmãos. Era uma mulher pobre. O que Jesus está dizendo aqui, ou está querendo passar para nós indiretamente, esse juiz iníquo não atendia essa mulher porque ela não tinha propina, não tinha algo para dar para o juiz. Ela era pobre. É isso que Jesus está querendo passar na parábola. Como alguém disse, um comentarista, um estudioso: fraca demais para exigir, pobre demais para comprar a justiça. Mas essa mulher, irmãos, com todas essas limitações, ela tinha uma virtude, e é isso que Jesus quer enfatizar aqui: ela era perseverante. Ela vinha ter com o juiz todos os dias, todas as semanas, agredia a cultura da época, gritava o que não podia ser feito, ia lá sozinha, abandonada, sem ninguém por ela: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E o texto diz que o juiz por algum tempo tinha decidido que não ia se voltar para essa mulher, mas ela tinha perseverança, irmãos. E a parábola diz que ela subjuga, ela vence a resistência desse juiz, não porque ele temia a Deus, não porque ele estava preocupado com as decisões dele, mas o texto diz porque o juiz estava se sentindo molestado. Veja aí, irmãos, veja o verso 4. Ele não queria atender essa mulher. Eu não temo a Deus, verso 4, não respeito, não estou nem aí com o que pensam de mim. Todavia, verso 5, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Aqui a ideia é o seguinte: molestar é o cara chegar no nível emocional, o juiz chegar no estado emocional que ele não suportaria mais a insistência, a chatice daquela mulher insistindo todo dia, toda semana, no sentido de que ele julgasse a causa dela. Ele que tinha tomado a decisão de não olhar para a sua necessidade, ela começa, por causa da sua perseverança, quebrar a resistência desse homem ímpio, com todos esses pecados e defeitos, que não estava nem aí com ela nem com ninguém. Ela começa a quebrar a resistência dele, porque ele já não estava aguentando todo dia ouvir o pedido daquela mulher. E é interessante, uns estudiosos da palavra de origem oriental, eles veem aqui nesse texto, né, na versão deles, a ideia de que a mulher não estava disposta a parar de fazer o seu pedido de forma nenhuma. Ela ia ficar indo e o juiz iníquo, quando percebeu que a coisa ia tomar esse rumo e essa característica, ele resolveu atender o pedido dessa mulher e julgar a sua causa. Após isso, após a descrição do juiz com suas características negativas e após a descrição dessa mulher com suas características de fragilidade, Jesus então parte para a aplicação dessa parábola e desafio para cada um de nós, irmãos. Veja o verso 6. Então disse o Senhor:
considerai no que diz esse juiz iníquo. E é engraçado, irmãos, é engraçado essa palavra traduzida por considerai. A língua portuguesa, a nossa língua, rouba muito da ideia da língua dos apóstolos, da língua universal da época. Porque a ideia aqui mesmo é: considere o que eu vou ensinar para vocês através dessa palavra e nunca mais esqueçam. Tragam isso para o coração de vocês a partir de hoje e para sempre. A partir de hoje, a partir dessa parábola, eu quero que vocês orem com perseverança e nunca mais desistam daquilo que Deus prometeu a vocês. Essa é a ideia. Considerai no que diz esse juiz iníquo. Veja o que Jesus diz. Se um juiz com essas características atendeu essa mulher sozinha e com essas dificuldades apresentadas ou limitações, e esse é o argumento, essa é a metodologia pedagógica, quanto mais não fará Deus, o Deus de vocês, justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Olha o que Jesus está ensinando para a gente, irmãos. Jesus está ensinando para a gente que o caráter de Deus, que o ser de Deus, que os atributos de Deus garantem que o seu prazer é ouvir as orações do seu povo. Não fará Deus justiça. Ele é justo, mas Ele sendo Deus, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é santo. E porque Ele é Deus em seus atributos de bondade e de amor, em seus atributos totais, dos quais um é enfatizado de forma mais premente aqui, que é a sua justiça, Ele não ouvirá a oração e as lágrimas do seu povo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos,